Olha, eu de volta. Agora nós vamos assistir a aula de História, tá bom? Por dentro das pirâmides do Egito. Bom, por dentro das pirâmides. Você já teve oportunidade de ver imagens das pirâmides do Egito em filmes, reportagens ou seriados. Esses monumentos eram, em sua maioria, construídos para servir como túmulos para os faraós. Isso aí nós falamos nas aulas anteriores, né? Que os faraós mandavam construir túmulos para eles, né? Para quando eles morressem, eles ficassem ali naqueles túmulos. E eles acreditavam que quando guardavam eles ali, eles voltavam a viver, né? Estudioso diz que no período da história antiga do Egito, foram construídas mais de 100 pirâmides. A grandiosa e a beleza desses monumentos do Egito, a grandiosidade dos monumentos do Egito. Hoje as pessoas que vão no Egito, a primeira coisa que eles querem visitar são as pirâmides, porque elas são bonitas, os formatos, entendeu? Que são mundialmente conhecidos, continuam a impressionar, foi o que eu falei agora. Eles expressam os conhecimentos artísticos, arquitetônicos e científicos antigos egípcios tinham. As pirâmides de Quéops, Quefrem e Mequerinos são as mais conhecidas. Elas estão localizadas no Planalto Gizé, próximo à cidade atual do Cairo, no Egito. A maior delas é a pirâmide Quéops, que tem 147 metros de altura. Olha aí as pirâmides. Estão vendo aí as pirâmides? Então, aí está falando que o necrópole, pode se chamar pirâmide ou necrópole, de Gizé estão localizadas nos arredores de Cairo, a capital do atual Egito. Hoje a área é preservada como um sítio arqueológico. Olha isso. Os arqueólogos, eles ficam aí pesquisando a área, entendeu? No livro Egito, o Antigo Passo a Passo, se vocês tiverem essa curiosidade de estar lendo, é interessante, que aí vocês vão saber sobre as pirâmides do Egito. Muito trabalho. Heródoto, um antigo historiador grego, diz que para construir a pirâmide de Quéops, entre 2560 a.C. e 2040 a.C., foram necessários 1000 homens, os quais trabalharam durante 30 anos. Olha só, 30 anos em uma pirâmide. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? 30 anos, né? Revezando-se desse período, 10 anos foram utilizados somente para fazer a preparação do terreno. Olha isso. As pirâmides do Antigo Egito foram feitas com pedras incrivelmente trabalhadas e lapidadas, que pesavam cerca de 20 toneladas cada uma. Essas pedras tinham aproximadamente 10 metros de largura. Atualmente, estudiosos acreditam que para transportar as pedras, o povo da época desenvolveu um amplo sistema de construção envolvendo rampas, roldanas e até mesmo guindastes, né? Porque poderia ser quantos seres humanos para carregar uma pedra dessa? Então eles tinham que ter alguma coisa para poder movimentar essas pedras, certo? Os egípcios foram os únicos a construir pirâmide. Os governantes do reino de Kuché, por exemplo, que se desenvolveu no norte da África, mais ou menos ao mesmo tempo em que a sociedade egípcia também mandaram construir pirâmides, e algumas delas existem até
até hoje. Até hoje tem lá no Egito as pirâmides. O antigo reino de Kuché ficava em uma área chamada Núbia, também próxima ao vale do rio Nilo, e teve seu desenvolvimento entre os anos de 1500 a.C., né, e 300 depois de Cristo, aproximadamente. Aí tem aí algumas pirâmides construídas no reino de Kuché. Há indício de que elas serviam como túmulos para os governantes. Mais aspectos da religiosidade, os antigos egípcios acreditavam na continuidade da vida. Foi o que eu falei com vocês, após a morte. Eles achavam que a morte não significava o final da vida, nem uma ruptura, mas sim uma transição para outra forma de vida. Por isso, os antigos egípcios acreditavam que preservar o corpo após a morte era algo muito importante, pois com isso a pessoa poderia continuar sua vida no reino dos mortos. Portanto, a pessoa precisaria de todas as comunidades da vida diária, como roupas, alimentos, móveis e outros objetos de uso cotidiano. Na sociedade egípcia, os faraós, seus familiares e os altos sacerdotes passavam por complexo processo de preservação de seus corpos quando morriam. A mumificação era dentro das pirâmides, em salas especiais chamadas de câmaras funerárias, que os sarcófagos com os corpos mumificados dos faraós, suas riquezas, seus objetos de uso cotidiano. Olha aí nesse museu aí, ó. O uso cotidiano, exposição de múmias e sarcófagos do Antigo Egito no museu, lá na Dinamarca. Tá vendo aí? Como você viu, os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte. Por isso, as câmaras funerárias e as tumbas locais onde eram colocados os corpos dos mortos eram tão importantes para a sociedade da época. Tudo tinha de ser bem preparado para que a passagem desta vida para a próxima fosse bem feita. Entenderam? Fazendo a história do patrimônio cultural. Em razão dessa importância histórica e cultural, alguns lugares ou vestígios pertencentes à sociedade antiga, como os aqui estudamos nessa unidade, recebem o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Isso quer dizer que esses lugares e vestígios são reconhecidos como marcos de memórias e devem ser divulgados e protegidos pelas pessoas do mundo todo. O patrimônio cultural é composto por monumentos, conjuntos de construções e sítios arqueológicos de fundamental importância para a memória da identidade e a criatividade dos povos e a riqueza das culturas. Tanto que está aí a área da antiga cidade de Tebas, que chegou a ser capital do Antigo Egito. Também recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade. Aqui tem o nosso trabalho. O que vai ser o nosso trabalho? Vivendo como faraó. Você vai fazer uma redação de no mínimo 15 linhas e vocês vão ilustrar. Esse trabalho é para o dia 20. É como se você fosse o faraó de tudo que nós estudamos. E você vivendo como um faraó, entendeu? Em 15 linhas e ilustrando. Aí você vai me entregar no dia 20. E na próxima página tem uma atividade para vocês estarem fazendo. Vocês vão fazer, tá? E me entregar, tá bom? Então é isso, meus amores. Agora terminou nossas aulas, né? A última agora foi de história. E lembrando do nosso trabalho, tá bom? Vivendo como um faraó. Você vai fazer uma redação de 15 linhas e vai ilustrar. E quantos pontos vale esse trabalho? 5 pontos. Beijo, meus amores. Amo vocês.